Vamos ver então essa segunda linha aqui. Vamos lá. Por exemplo, quando x for igual a zero, o y vai ser igual a 3 meios, né? 3 meios vai estar mais ou menos aqui. Então, esse aqui é um dos pontos da outra reta, né? X igual a zero, y igual a 3 meios. A outra pode ser quando o y é igual a zero, né? Quando y é igual a zero, o x vai ser igual a menos 3, né? Então vamos desenhar aqui menos 3, x igual a zero, y igual a menos 3. Então um outro ponto é esse aqui. Então, pessoal, essa reta aqui vai passar por esses dois pontos, esse e esse. Vamos plotar aqui. Olha só, por coincidência, ela até cruzou nesse ponto aqui. As duas retas se cruzaram nesse ponto. Então temos aí as figuras das duas retas. Aí eu queria perguntar para vocês, qual seria a solução dessa equação? Vocês podem parar o vídeo e pensar nisso um pouco? Daqui a pouco nós voltamos a conversar. Pare o vídeo agora e me diga, como é que eu posso ver nesse gráfico a solução desses sistemas de equações? Parem o vídeo agora. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês que a solução é a interseção dessas duas retas, esse ponto aqui. Se você olhar com cuidado, vai ser o ponto x igual a 1, y igual a 2. Né? Por quê? Aqui você tem todos os pontos que satisfazem essa equação. E aqui você tem plotado todos os pontos que satisfazem essa equação. Então vocês concordam que os únicos pontos em comum que satisfazem essas duas equações, o único ponto em comum que satisfaz essas duas equações vai ser esse aqui? Então é isso, a solução vai ser 1, 2. Você vai ver inclusive que se você substituir x igual a 1 e y igual a 2, você vai satisfazer tanto essa equação quanto essa. Ok? Nesse ponto é muito importante que vocês entendam por que é que essa interseção é uma solução do sistema. Se você não entendeu isso, pare o vídeo e pense um pouquinho mais nisso aí. Ok? Se não, vamos em frente. Agora vamos à figura de coluna, que provavelmente é uma novidade para a maioria de vocês. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Agora eu vou olhar para a coluna da matriz. Eu vou olhar para essa parte e para essa parte. E vamos construir a nossa figura de coluna. Então vamos ver como escrever essa equação usando a figura de coluna. Eu vou escrever aqui o x, né? E vou multiplicar essa variável x agora por essa coluna aqui. Vocês vão ver que eu vou pegar agora as duas equações de uma vez, né? Nós vamos ter aqui o x vezes essa coluna, que é o quê? 2 e aqui menos 1. Né? O menos 1 está escondido aqui, né? Menos 1. Mas agora eu vou pegar a variável y, né? E multiplicar por essa coluna aqui, que é o quê? Menos 1, 2. Tá? E vou igualar essa soma aqui a essa coluna aqui. 0 e 3. Então, essa vai ser a equação que descreve a nossa figura de coluna. Agora, pessoal, antes de continuar, eu só queria que vocês se certificassem de que essa equação aqui, né, descreve esta mesma equação aqui. Peço que daqui a pouco que vocês parem o vídeo e chequem se isso aqui descreve essa mesma equação aqui. Podem fazer isso? Vamos lá, parem o vídeo e chequem esse fato. Agora. Então, pessoal, checaram? Não é muito difícil, né? Eu posso multiplicar essa variável por essa matriz, né? Nós vamos ter aqui 2x menos x, né? Mais uma outra matriz que vai ser o quê? Menos y, 2y, né? Igual a 0,3. Né? E aí nós somamos essas duas matrizes. Nós vamos ter aqui uma matriz com 2x
nós vamos ter uma matriz com 2x menos y, né? E aqui menos x mais 2y, né? Igual a 0,3. Como nós temos essa matriz aqui, vai ser igual a essa, nós vamos ter que 2x menos y igual a 0, né? Que é o que nós temos aqui. E aqui menos x mais 2y igual a 3, que é o que nós temos aqui. Então, em resumo, nós vimos que essa equação de fato descreve aquela equação lá de cima. Pessoal, então agora bastante atenção no que nós vamos tentar fazer aqui, tá? Olha só, nós vamos ver essa coluna como se fosse um vetor, né? Esse aqui seria, por exemplo, o vetor x igual a 2, y igual a menos 1. Onde é que estaria esse vetor aqui, né? Vamos tentar desenhar aqui, x igual a 2, né? 1, 2, né? Y igual a menos 1, né? Então esse vetor estaria aqui. Ok, pessoal? Então esse vetor estaria aqui. Então x, aqui é o vetor 2 menos 1. E onde é que estaria o vetor y? Seria x igual a menos 1, né? Aqui, e y igual a 2. Então teríamos esse vetor aqui. Ok? Eu peço inclusive que vocês tentem repetir esse desenho aí no caderno de vocês, agora. Parem o vídeo e façam isso agora. Então, pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte: nós temos aqui dois vetores, né? Temos aqui uma constante, que seria um número qualquer multiplicado por esse vetor, né? Que seria um vetor coluna, mais um outro número qualquer vezes outro vetor coluna. Isso aqui, pessoal, um número qualquer vezes um vetor, mais um outro número qualquer vezes outro vetor, é o que se chama de combinação linear, né? Todos os números possíveis, x e y, que multiplicam por esses vetores e se somam, formam todas as combinações lineares possíveis desses dois vetores. Ok? E aqui nós temos um vetor também na direita, né? Que vetor é esse? 0, 3. Vamos plotar ele aqui. Então, 0, x igual a 0, y igual a 3. É esse ponto aqui. Então, o vetor 0, 3 é esse vetor aqui, né? O vetor 0, 3. Ok? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a cor dele, né? Então, o vetor 0, 3 está bem aqui. Ok? Então agora eu queria ver com vocês o seguinte: do ponto de vista dos vetores, né, eu tenho o seguinte, eu tenho esse vetor aqui, que é o 2 menos 1, que multiplica por x, né? E eu tenho aqui um outro vetor, menos 1, 2, que é esse aqui, que eu multiplico por y. E o novo problema agora é o seguinte: eu tenho que achar qual é o x que eu multiplico esse vetor aqui e qual é o y que eu multiplico esse vetor para somados dar esse aqui. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é esse vetor aqui, né? Se o x for 1, ele vai ser o próprio vetor. Se o x for 2, onde é que esse vetor vai estar? Vai ser esse vetor com duas vezes o comprimento, né? Vai ser esse vetor até aqui, né? E o y vai ser aqui. Aí eu somaria os dois, né? E se o y for 2, né? Esse vetor estaria aqui, né? Ele ficaria duas vezes esse tamanho. Se fosse menos 1, ele ficaria apontando para esse lado aqui, tá? Então, pessoal, do ponto de vista da figura da coluna, o que esse problema faz é, dado esse vetor e esse, e o vetor resultante, eu quero achar qual é o x e qual é o y que eu escolho de forma correta para fazer com que isso aqui funcione,